tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje já é o último domingo do mês e nós vamos aprender sobre o caminho da salvação ou o plano de salvação. Nós precisamos entender qual é o passo a passo que vai nos levar para o céu. Existem coisas que nós precisamos saber, entender, conhecer e até mesmo falar. Hoje nós vamos, aprender a respeito dessas imagens que estão aqui. Talvez algumas delas já sejam familiares para vocês. Crianças, é muito importante desejar morar no céu. É muito importante sentir a vontade de morar com Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós precisamos abrir os nossos corações para que esse desejo nasça lá no fundo do nosso coração. Agora nós vamos falar com o Papai do Céu e eu quero que você feche os seus olhinhos e repita esta oração comigo. Vamos lá? 1, 2, 3, todos os olhinhos fechados de uma vez. Papai do Céu, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos. Te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque temos a oportunidade de conhecer a tua palavra e de fazer a tua vontade. Abençoe a nossa família, a nossa igreja, todos os missionários. Salva a nossa nação. Em nome de Jesus, amém. Amém? Agora vamos falar o nosso versículo, que eu acredito que todo mundo já sabe. Mateus 6:21 está escrito: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Mais uma vez, porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Mateus 6, versículo 21. Guardem isso, crianças. Aonde é que vocês têm colocado o coração de vocês? Isso quer dizer os seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos. O que você tem desejado, crianças? Como eu já disse até aqui, as coisas deste mundo vão passar. E há um tempo eterno preparado lá no céu para aqueles que receberem Jesus como seu Salvador e desejarem profundamente morar com Ele lá no céu. Vamos aprender um pouco mais sobre o caminho da salvação. O que nós precisamos fazer? E se alguém perguntar para você qual que é o plano de salvação, qual que é o caminho para o céu, como que eu vou explicar para essas pessoas, para os seus amiguinhos, criança, aquele amiguinho lá da escola que ainda não é de Jesus, que ainda não entregou o seu coração, como é que nós vamos ensinar para essa criança? Como é que nós vamos ensinar para o pai, ou para a mãe, ou para o tio, ou para o avô, ou para a avó, que ainda não conhecem o caminho da salvação? Hoje eu trouxe aqui alguns passos importantes para que vocês aprendam e ensinem as outras pessoas sobre o caminho da salvação, o caminho que nos leva a morar no céu. Então vamos lá. O primeiro passo é nós entendermos que Deus criou todas as coisas e tudo que Deus criou era bom. Nós temos aqui esse mundo que tem as árvores, que tem as pessoas, que tem os animais e até mesmo os climas que existem no mundo, as fazendas, tudo que existe, tudo que há, foi Deus quem criou. Nada começou a existir por acaso. Tudo Deus criou e Deus criou perfeito. Isso mesmo. Quando Deus criou o Jardim do Éden, era tudo muito bom, inclusive Adão e Eva. Sabe qual é o segundo passo? Olha, está relacionado a respeito de um fruto que nós ainda não sabemos qual foi, mas havia uma ordem específica para Adão: não comer daquele fruto. De todos os outros frutos que havia no jardim, ele podia comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore, ele não podia mexer. Lá em Romanos 5,12 fala que Adão desobedeceu e que todos nós também somos desobedientes.
porque nós nascemos de Adão. Então, o segundo passo, crianças, para o plano de salvação é entender que através de Adão, a desobediência entrou no mundo, trazendo consequências terríveis. E aí, o terceiro passo é entender que o nosso coração ficou escuro, negro por causa do pecado. A separação que houve de Deus porque Adão desobedeceu. A morte entrou no mundo e agora os nossos corações estão escurecidos por causa do pecado. Nós precisamos entender que o pecado nos afasta de Deus, leva para bem longe dele. O terceiro passo é entender que o pecado nos leva para longe de Deus. Então vamos recapitular até aqui? Primeiro passo, Deus criou todas as coisas. Segundo passo, Deus deu uma ordem para Adão não comer do fruto. E depois Adão fez o quê? Desobedeceu, trazendo consequências terríveis a toda a humanidade. E então o terceiro passo é entender que o pecado nos leva para longe de Deus. E agora? A pessoa que está ouvindo isso pode até ficar um pouco assustada, mas há uma solução, crianças! Está no quarto passo, João 3,16. Quem sabe dizer o que está escrito lá? Muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja salvo. Jesus é o caminho, Jesus é perfeito, Ele é suficiente para nos salvar. Assim como o pecado entrou através de um homem, nós somos livres através do sacrifício de um homem perfeito, Jesus Cristo, que cumpriu a missão, que inaugurou o reino eterno de Deus. Então, quando nós olhamos para essa cruz, nós vemos o quarto passo para o caminho da salvação. Entender que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É Ele que fez o sacrifício perfeito para que os nossos corações pudessem ser limpos. E agora? O que nós temos que fazer? Qual é a próxima imagem? Uma mão segurando o coração? O que quer dizer isso? O que vocês acham que isso quer dizer, crianças? É o quinto passo. O quinto passo nesse caminho da salvação é entregar o seu coração para Jesus. Deixar que Ele seja o seu Senhor, que Ele seja o seu Salvador, que Ele guie todos os seus passos, conhecer os seus ensinamentos e fazer a sua vontade. Então, o quinto passo é entregar o coração para Jesus. E essa planta? O que fala essa planta? O que será que essa planta vai simbolizar para a gente? Lá no Éden tinha muita planta, mas não tem nada a ver com o Éden. Não tem nada a ver com o jardim perfeito que Deus criou. Tem a ver com os nossos dias. Isso mesmo. O sexto passo é crescer espiritualmente. Depois que nós aceitamos Jesus e entregamos o nosso coração para Ele, nós não podemos ficar parados. Isso mesmo. Não é simplesmente falar, olha, Jesus, o meu coração é seu e pronto. Não, nada disso. O sexto passo nos leva a entender que nós precisamos crescer, assim como as plantas florescem, crescem e algumas dão fruto. E nós precisamos ser essas árvores que dão fruto. Nós precisamos ler a Bíblia, orar e falar de Jesus para os outros. Nós precisamos levar as boas novas de salvação. Por isso, Jesus ensinou tantas coisas para os seus discípulos e esses ensinamentos ficaram para nós. Nós temos que levar uma boa notícia e isso faz parte do crescimento espiritual. Que coisa linda! Não é muito bonito esse caminho? O caminho da salvação, o caminho que vai nos levar para o céu? Nós sabemos que tudo aqui vai acabar. Tudo aqui vai passar, mas o céu é eterno. E então, depois que nós seguimos esses 6 passos, onde nós chegaremos?
No céu, muito bem. O que tem lá no céu? O nosso destino, a nossa chegada são as moradas celestiais. A morada de Jesus. Jesus está lá nos esperando. Ele disse na semana passada, eu contei para vocês, que ele disse para os discípulos dele que estava preparando um lugar. E é nesse lugar que nós vamos chegar. É esse lugar que nós precisamos desejar. O céu, crianças. Vejam esse passo a passo para o caminho da salvação. Guardem isso no seu coração. Aprenda essas verdades lindas da palavra de Deus e que nós possamos desejar profundamente ir morar no céu. Eu volto já já para contar uma história bíblica bem bonita para vocês. Até já! Vem aí o Batalhão da Luz, sob o comando do General Jesus Cristo! 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Eu sou um soldadinho do Batalhão da Luz. Eu marcho sob as ordens do General Jesus. O que ele pedir, certamente vou fazer. O que ele mandar, eu vou obedecer. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, marchando. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. O general mandou bater as mãos. O general mandou bater os pés. Mandou tocar com as mãos no chão. O general mandou ficar em pé. Mandou mandar pra frente. 1, 2, 3, 4. Mandou andar pra trás. 4, 3, 2, 1. Mandou ir pra direita. 1, 2, 3, 4. Mandou ir pra esquerda. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. O general mandou bater as mãos. O general mandou bater os pés. Os pés. Mandou tocar com as mãos no chão, assim, ó. O general mandou ficar em pé. Mandou fazer a volta. 1, 2, 3, 4. A volta desfazer. 4, 3, 2, 1. Mandou gritar bem alto. 1, 2, 3, 4. E abraçar você. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Eu sou um soldadinho
pula e pisca, roda, pula e pisca. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor, e cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor, e cada movimento é para o seu louvor. Muito divertido, né? Eu quero ver, mais uma vez, vamos lá! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Pisa, chuta e pisa, pisa, chuta e pisa, pisa, chuta e pisa, pisa, chuta e pisa. Aê! O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor, e cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor, e cada movimento é para o seu louvor. Galerinha, tá muito lindo! Agora a gente vai juntar tudo. Vamos lá? Sem errar, hein? Dança, bate, estala, dança, bate, estala. Roda, pula e pisca, roda, pula e pisca. Pisa, chuta e pisa, pisa, chuta e pisa. Tá lindo! O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor, e cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor, e cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito. Voltei! Vamos à nossa história de hoje? Hoje eu vou trazer uma história muito interessante da Bíblia. Eu vou ler alguns versículos muito lindos. Vocês já leram o Apocalipse? Já ouviram falar sobre esse livro? São os acontecimentos dos últimos tempos. É uma revelação de Deus. Isso. Mas Deus revelou para quem? Jesus revelou essa verdade para quem? Para um discípulo. Para João, isso mesmo. Então vamos lá entender qual todo o contexto desses acontecimentos, por que nós desejamos o céu, por que nós queremos ir morar no céu. Apocalipse aponta alguns detalhes muito importantes a respeito do céu. Hoje nós aprendemos sobre o caminho da salvação, o plano eterno de Deus para salvar toda a humanidade. Sabemos que Adão desobedeceu e por causa dessa desobediência nós fomos separados de Deus. Mas também aprendemos que através de Jesus nós somos ligados de Deus. Através do sacrifício perfeito de Jesus, nós então podemos receber salvação. E ficamos com aquele convite que eu disse na semana anterior, o convite para irmos morar no céu. Então vamos à história? Olha, depois que Jesus morreu e ressuscitou, uma grande perseguição aconteceu com todos os discípulos e todos aqueles que acreditavam que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Rei. Mas nós sabemos que naquele tempo os governadores, eles queriam ser adorados, eles queriam se sentir poderosos e não aceitavam que houvesse outro rei. Como nós temos aprendido até aqui, crianças, Jesus estava falando sobre o Rei eterno de Deus, o reino que ele iria governar, o reino santo, o reino perfeito, porque todos os reis até então eram falhos, cheios de defeito, e até hoje os governadores e os presidentes e os prefeitos são falhos. Só existe um governo que é perfeito, o governo eterno de Jesus. E os discípulos estavam sendo perseguidos, eles estavam passando muitas aflições e agora só tinha João. João foi preso, ele foi maltratado, ele sofreu muito, passou muitas dificuldades e foi aprisionado numa ilha. Ele estava lá na ilha de Patmos, ele estava preso naquele lugar, ele estava sentindo dor porque tinha passado por momentos muito difíceis. E ali talvez João tivesse até um pouquinho de medo, porque ele estava isolado, sentindo dor. Ele tinha passado muitas coisas difíceis, crianças. Mas é lá na ilha de Patmos
que algo sobrenatural aconteceu. João teve uma visão do céu, das coisas maravilhosas que existem lá. A Bíblia nos dá detalhe lá no livro de Apocalipse sobre tudo que João viu. E João viu coisas lindas, viu o próprio Senhor, e ele fala que os seus olhos eram brilhantes como chamas de fogo e o seu cabelo era branco como a neve. Crianças, leiam esse livro e descubram tudo que João viu a respeito do céu. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 21, alguns versículos que nos mostram como será o céu. Os valores deste mundo estão invertidos. Não tem nada a ver com os valores eternos. E tudo aquilo que é supervalorizado aqui, neste tempo, nesta terra, muitas vezes não tem valor nenhum eterno, porque tudo vai passar. Porque tudo vai acabar. Algumas coisas a ferrugem, a traça, até mesmo o tempo corrói e destrói. Mas lá no céu existem coisas maravilhosas, eternas. A palavra de Deus tem um versículo que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E o que será que os nossos olhos nunca viram? Coisas lindas. O que os nossos ouvidos nunca ouviram? Sons. O que nos agrada? Palavras bonitas, vozes agradáveis, sons de músicas que louvam a Deus. Tudo isso está preparado lá no céu e que o nosso coração nunca sentiu. Emoções, sentimentos, amor que nós não podemos sentir completamente aqui, nós sentiremos lá. Coisas que nós não podemos imaginar. Por mais criança que tenhamos uma imaginação super grandiosa, não vamos conseguir imaginar as maravilhas que existem lá no céu. Nós não vamos conseguir imaginar como é essa morada perfeita que está toda prontinha, que Jesus disse que nós temos. Vamos lá ler então no capítulo 21 o que João estava vendo. E está assim escrito, olha, o primeiro versículo fala assim, abra a sua Bíblia aí também, criança. Pegue lá a sua Bíblia, vamos ler alguns versículos juntos para que você comece a entender o que tem lá no céu e o que está preparado. Está escrito assim, o verso 1 do capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Até aqui somente, crianças, vejam que palavras maravilhosas João está dizendo, que tudo se fez novo. João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma noiva ataviada. O que isso quer dizer? Vocês já foram em casamento, eu até falei de convite aqui na semana. Vocês já viram que num casamento a noiva está linda, preparada? João está usando uma figura de linguagem. A igreja do Senhor que vai estar preparada, ataviada, adornada para receber essa presença maravilhosa do Cristo. Vamos aí mais para frente, o verso 5, que diz assim, e o que estava sentada sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O que estava assentado no trono. Quem está assentado no trono, crianças? Jesus, o nosso Salvador, o nosso Rei Eterno, está dizendo para João. João escreve todas essas palavras, que elas são verdadeiras e fiéis.
o próprio Jesus, o nosso Rei eterno, sentado naquele trono de glória, está dizendo para João para escrever todas essas coisas que nós estamos lendo aqui. E o verso 10 diz assim: levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia do céu. E ela tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas. Meninos e meninas, o que é isso? O céu é maravilhoso, a Nova Jerusalém é uma cidade linda. Ai, que vontade de ver tudo que João estava vendo, que vontade de estar lá. Olhem esse versículo que vai dizer: e a fábrica de seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade que estavam adornados de toda pedra preciosa. Meu Deus, todos os detalhes são maravilhosos. Até o muro, os fundamentos são de pedras preciosas. Lá no céu existe muita luz, existe muito brilho, crianças. Não há nada aqui na terra que possa se comparar com esta glória maravilhosa que João está revelando aqui nesse livro. Olha o versículo 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh, glória, que coisa linda, crianças! Não vai ter sol, não vai ter lua, não precisa de nada. Olha aqui nossas luzes, aqui tudo acesa para iluminar. Não vai precisar nem de energia, porque a glória de Deus ilumina aquele lugar. Meu coração se alegra em ouvir essas palavras, porque os dias maus vão passar e nós vamos morar no céu, na cidade santa, onde todos os valores deste mundo já terão passado e a glória eterna de Deus está naquele lugar. O nosso Rei está sentado num grande e sublime trono, nos esperando. Crianças, desejam o céu, desejem Jesus, desejem morar com Ele eternamente. Nós precisamos nos preparar. As noivas hoje demoram o dia inteiro para se arrumarem, para se perfumarem, para se embelezarem. Essa beleza que nós precisamos procurar está relacionado às obras que nós vamos manifestar depois que nós aceitamos Jesus. Nós nos tornamos pessoas obedientes à palavra de Deus. Nós não vamos nos deixar levar por nenhuma dessas coisas que estão falando nos dias de hoje. Tudo que Deus criou é bom, é perfeito. Deus criou você com qualidades especiais para falar do amor de Jesus, para entregar o seu coração e anunciar essas boas novas, essas palavras verdadeiras e fiéis que o discípulo João deixou registrado aqui para nós. Leiam esse livro, chame o papai, a mamãe, o irmão para ler com vocês, para que vocês possam ver as maravilhas que estão sendo preparadas para nós lá no céu. Um beijo e até o próximo mês com novas histórias. Deus abençoe vocês. Tchau!